Continuação do vídeo anterior, né, que um seguidor tinha me perguntado o que era ser pai de santo. Eu já respondi, ser um filho de santo, como entrar por uma casa de axé e até chegar a ser um pai de santo. Então já respondi como ser um filho de axé, como entrar na casa de axé no primeiro vídeo. Agora estamos no segundo vídeo, né, como ser pai de santo. Para a gente ser um bom dirigente, um bom pai de santo, o que acontece? Nós temos que vir com essa missão. Temos que cumprir as etapas dentro de uma casa de axé, ter as 7 obrigações, porque nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. Como eu falo, gente, como hoje em dia se diz, né? Muitas mães dizem, ser mãe é padecer no paraíso. Como eu sempre falo, né? E aquele ditado, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Ser pai de santo ou mãe de santo, né? Ou uma Ialorixá, um dirigente, é padecer 1000 vezes no paraíso. Por quê? Vamos lá pelo certo, tá? Um casal, quando ele quer ter um filho, o que ele faz? Ele se programa, marido e mulher se programa, a mulher engravida, a criança nasce, ele vai dar a educação que tiver que dar, ele vai dar o ensinamento para ser uma boa criança, tá? Nem todos fazem isso, mas vamos pela lógica. O pai de santo, ou uma mãe de santo, ou uma Ialorixá, um Babalorixá, um dirigente de uma casa, né? Imagina bem, você está dentro do teu terreiro, você está dentro da tua casa de axé, chega um adulto, praticamente é sempre adulto, vai chegar aquele adulto, aquela pessoa com problemas, seja ela com o que for, vai entrar dentro da tua casa, a entidade vai pedir, aí você vai ver, você vai tirar seu tempo, vai tirar sua energia, vai começar a resolver às vezes como cliente. De cliente às vezes passa para ser filho ou filha de santo. E aquela pessoa entra para dentro do seu axé. E você passa às vezes tempos, anos, cuidando daquela pessoa, né? Imagine um pai de santo como existe vários que tem 100, 200 filhos. Cada um com uma criação diferente, cada um com uma personalidade diferente, cada um com um caráter diferente. E você tem que tentar. Então, o que acontece? São vários tipos de pessoas que você vai ter dentro da sua casa de axé. Então, é muito difícil ser um dirigente, um Babalorixá, um Ialorixá hoje em dia, porque hoje em dia as pessoas, meu filho, se encontram-se muito egoístas. As pessoas entram dentro da sua casa, você dá todo o seu carinho, dá todo o seu amor, e você, no final, quando as pessoas conseguem, isso eu falo por experiência própria, tá? Experiência própria. Como eu já escutei de filho de santo que entrou com neto doente, desempregada, sem nada e conseguiu muita coisa. E te falar que ama como pai, tal. Depois te ligar, olha, eu não tenho mais tempo para ir na tua casa. Infelizmente, não preciso mais. O dia que eu precisar de alguém, de um terreiro, eu procuro outro terreiro, eu não preciso procurar mais o seu, porque eu já consegui na tua casa o que eu queria. Isso você escuta, você vai escutar muito de gente de você colocar dentro da sua casa. Você vai escutar muitas coisas como, eu já escutei isso de filho de santo. Se meu terreiro tiver cantina, terreiro que eu frequento tiver cantina, nunca vai ver o meu dinheiro que eu não dou um tostão para dentro da minha casa. Se a entidade quiser alguma coisa, eu não vou dar não, eu tenho que pensar em mim primeiro. Então hoje em dia ser um pai de santo, ser uma mãe de santo, ser um Babalorixá e Ialorixá, ser um dirigente é muito difícil, porque nós abrimos a nossa casa
para as pessoas, e quando elas se sentem servidas ou quando não são feito aquilo que elas querem, elas começam a falar mal, a sair da casa e vai falar mal de um, mal de outro, que é o que nós falamos, né? É cuspir no prato da onde comeu. Muitas pessoas hoje não são agradecidas por aquela porta que abriu para cuidar do seu orixá, das suas entidades, para te dar orientação, né, meu filho? Então você, como pai de santo, você seguiu lá dentro da tua casa de axé, passou pelas obrigações todas, chegou na obrigação de 7 anos, seu pai ou tua mãe de santo viu que você tem a competência de abrir a casa, que você tem a competência e já tem, e veio com esse cargo, aí sim, ele vai te ajudar a abrir a casa, ele vai te orientar naquilo que for necessário, ele vai preparar os fundamentos da tua casa, para que você estará um bom pai de santo, né? Para que você seja um bom dirigente, para que você tenha sabedoria para cuidar de seus filhos. Então, o seu pai de santo, a primeira obrigação que você fizer, o seu pai de santo ou a sua mãe de santo estará ao seu lado para ver se está tudo correto, tudo certo, para te dar os ensinamentos que tem que te dar, ok? E eu te falo uma coisa, não queira a casa cheia, né? Não queira quantidade, queira qualidade, porque hoje em dia as pessoas estão muito difíceis e você vai ter que acostumar com as ingratidões das pessoas, tá? Hoje em dia eu tenho 16 anos de casa aberta e eu falo uma coisa, às vezes eu pergunto aos orixás por que deixaram as pessoas entrarem para dentro da casa se sabiam que elas não tinham caráter, que elas iam cuspir no prato que comeu, né? E o que as entidades já me avisaram é o seguinte: o orixá coloca a pessoa dentro da tua casa para que você oriente, para que você dê sabedoria, para que você ajude essa pessoa a ter crescimento espiritual. Mas o orixá quer, mas a própria pessoa às vezes não quer isso, né? Então vem as decepções, né? Porque hoje em dia, meu filho, eu vejo que não são tantos os orixás que estão mandando, e sim as pessoas. As pessoas querem o que tem que ser o que elas querem, e dentro de uma casa de axé não é assim. Então, o dia que você tiver a sua casa de axé, você tem que ter regras, você tem que ter preceitos e condutas. Como foi uma pessoa foi na minha casa de axé e falou assim: ô pai Carlos, para ficar dentro da sua casa de axé, a pessoa tem que gostar mesmo. Eu falei, mas por que isso? Porque o seu regime é um regime militar. E hoje em dia ninguém quer ter isso. Hoje em dia as pessoas querem inserção quando querem fazer o que querem, né? Então, eu falei, não, na minha casa, na casa onde eu sou dirigente, onde o Balu aí me colocou como dirigente da casa dele, tem regras e tem normas. Não seguiu a regra, não seguiu a norma, não fica dentro da casa, tá? Então você vai ter, como pai de santo, você vai ter ingratidões, e você tem que aprender com isso, tá? Então é uma missão difícil, é uma missão que a gente fala, é sofrer às vezes, né? E temos alegrias também, né? Não é só sofrimento, nós temos alegria porque às vezes você olha e você vê suas entidades ajudando, né? Às vezes uma doença, numa parte difícil da vida da pessoa, né? Você faz pelo amor. Então você, para ser um pai de santo, você vai ter que lutar muito. E ninguém calça o seu sapato, né? Como
eu lutei muito para ter o que eu tenho hoje. Tá? Passei por alegrias, como passo, por tristezas, por decepções. Né? Então, você tem que ter muito cuidado com filhos de santo. Porque filho de santo hoje é teu amigo, amanhã é teu inimigo. Porque muitos só estão dentro da tua casa por interesse. E muitos só estão dentro da tua casa por interesse. Além disso, tenta aquela fruta podre que tenta apodrecer a outra, né? Então a gente tem que começar a deixar de lado essa fruta até que o orixá, porque às vezes você quer tirar essa fruta podre de dentro da tua casa, mas o orixá da casa diz: não, não está na hora. Quando chegar na hora, eu expulso de dentro da casa. Então eu tenho um trato com meus orixás, como você, seu pai de santo ou tua mãe de santo vai te ensinar. Você não precisa mandar o filho de santo sair da casa. A gente pede que ele saia com livre e espontânea vontade, né? Aí você vai escutar muita coisa assim: ah, mas pai de santo não presta, eu entrei para uma casa de santo, mas aquela casa de santo não presta. É como eu tinha te falado lá atrás, para você entrar, você tem que averiguar tudo. Porque ninguém segura uma máscara por muito tempo. Se tiver filho na casa, desde o início, se tiver filhos antigos, 4, 5, 6, 7 anos, é porque a casa é boa, a casa é de fé. Então faça da sua casa, meu filho, a casa é do seu orixá, então obedeça as regras deles. Não vai por palavras dos outros. Porque às vezes o filho de santo: ah, pai, pode ser isso, ah, pai, a gente pode fazer assim. Ah, não. Siga o que você aprendeu com sua mãe ou com seu pai de santo. Vá, pergunta a seu orixá, a suas entidades, o que tem que ser. Porque filho de santo é aquele que você não conhece. Porque é aquela pessoa que bateu dentro da tua casa de um jeito e depois vai se tornar de outro. Porque o mau caratismo, a falsidade não vem escrito na testa, meu filho. Por isso eu falo que mãe carnal é aquela que botou, que vai dar ensinamento. E você que é pai de santo, que já pegou adulto, às vezes qual ensinamento aquela pessoa teve, né? Então é uma coisa difícil. E caráter, falsidade não vem escrito na testa. Então, trate seus filhos iguais. Mas hoje em dia eu tô assim, com muitos com o pé atrás. Porque na hora que um filho de santo quiser, ele vai falar mal de você, ele vai cuspir no prato que ele comeu. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que pedir força a seu orixá para isso. Tá? E você vai ter aqueles filhos que vão sair de dentro da casa, na vez de esquecer. Não, vai começar a querer infundir outras pessoas da casa, a falar com outro que você não presta. Mas você prestou enquanto você fazia o que aquele filho de santo queria. Então hoje em dia eu olho muito meus filhos de santo, eu sei quem é cada um deles, como sempre soube. Teve filhos de santo que há mais de 3, 4 anos que eu queria tirar de dentro da casa e não conseguia, né? E não conseguia, porque o santo dizia que não era para tirar. Mas graças a Deus chega a hora que o próprio santo tira de dentro da casa. Aí é onde você vai ver realmente as ingratidões da vida, né? Então, meu filho, siga o que o seu orixá mandar. Não queira mandar no seu orixá. Desde que o seu orixá te governa, que ele vai te governar muito bem. Espero que você tenha entendido, né, o que é ser, como entrar numa casa de axé, como se proceder como filho de santo. Quando tiver a sua casa de santo, como é que você tem que se proceder? Isso sua mãe ou seu pai de santo vão te passar, né? E mais a sabedoria que seu pai, seus orixás e entidades vão te dar. E nunca se esqueça, tá? Que você está botando pessoas estranhas dentro da tua casa.
né? Como aquele ditado: come com Pedro, dorme com Pedro, mas cuidado com Pedro, porque ele só vai ser seu amigo enquanto ele precisar de você. Depois que ele não precisar mais, não falo todos, muitos vão estar saindo, vão estar falando mal de você, porque nunca eles erraram, sempre é o pai de santo que erra, sempre é o pai de santo que não presta. Aí muitos vão dizer: não, mas tem pai de santo que não presta. Tem muitos, mas se a pessoa averiguar 2, 3, 4 meses, a pessoa vai ver que aquele pai de santo não presta, não vai entrar naquela casa. Então, se você entrou naquela casa e viu que o pai de santo... Ah, mas eu só vi depois de 3, 4 anos. Pera aí, tem alguma coisa errada. Porque antes de você entrar na casa, você já teria que ter visto isso, né? E ali você não... Se não presta, sai, esquece, vai para outra casa. Mas não vai falar mal daquele pai de santo, porque bem ou mal, ele prestando ou não, ele te acolheu, ele acolheu a tua entidade dentro da casa dele. E isso nós temos que respeitar. É igual quando a gente, ser humano, não falo dentro da casa de axé, você abre a porta para um parente morar, para um amigo morar às vezes dentro da tua casa, passar uns dias. Esse amigo, esse parente que for ficar um dia dentro da sua casa, ele tem que seguir as suas regras. Ele tem que seguir as suas regras. Ah, aceitou seguir as regras? Tá ótimo. Mas também depois não vai sair falando: ah, fulano não tem que ter hora certa para comer. Fulano não pode se gastar muito isso. Ah, fulano não gosta de ver isso. Mas quando precisou, aceitou tudo, né? Então temos que ver isso. Isso se diz o nome, tá, de egoísmo. Quando a gente fala mal daqueles que nos estendeu a mão, é falta de caráter. Então temos que ter muito cuidado, meu filho, que isso nós vamos pegar muito na vida. Muito. Então, eu espero que você tenha gostado, e qualquer coisa pode ver no meu PV que a gente conversa. Um grande abraço, que o Baluaê sempre nos abençoe hoje e sempre. Axé a todos.